Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 5 de março de 2023. Vamos fazer uma atualização hoje sobre a guerra na Ucrânia. Tudo o que você precisa saber no dia que é hoje, número 375, da invasão da Rússia a partir do dia 24 de fevereiro do ano passado. Ou seja, mais de um ano, quase um ano e um mês da guerra. Quero começar falando aqui da reunião do G20, que aconteceu agora semana passada, na Índia, em Nova Delhi, onde o ministro das Relações Exteriores da Rússia, na realidade o nome é ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, o Sergei Lavrov, ele foi recebido com gargalhadas, risos, né, acho que está querendo fazer teste para comediante, numa conferência internacional na Índia, quando ele disse que a guerra da Ucrânia havia sido lançada contra a Rússia. Né? É uma piada, né? Acho que esse cara quer ser comediante. Ele estava falando num evento paralelo que continuou depois da reunião dos G20, reuniram-se apenas os ministros das Relações Exteriores do G20, um evento chamado Raisina Dialogue. Um evento de política e economia que também acontecia em Nova Delhi, a propósito até da reunião do G20, e ele afirmou que a Rússia estava tentando parar a guerra. Né? Outra piada de mau gosto, né? A guerra que estamos tentando parar, disse Lavrov, foi lançada contra nós, usando o povo ucraniano, é claro. Influenciou a política da Rússia, incluindo política energética, disse ele. Ele falava isso tropeçando nas palavras dele, um pouco gaguejando, e as pessoas davam gargalhadas. Né? Ou seja, ninguém acreditou. O cara não tem senso do ridículo, a Rússia não tem mais credibilidade em nenhum lugar do mundo. A não ser aqueles que repetem o discurso dele, do Vladimir Putin, as notas oficiais distribuídas pelas embaixadas e pelos órgãos de imprensa. Né? Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com as suas redes sociais. É muito importante a participação de vocês. Dezenas de milhares de crianças ucranianas foram deportadas para a Rússia em mais um crime genocida do ditador Vladimir Putin e a gangue do Kremlin. Mais de 13 mil crianças ucranianas deportadas para a Rússia de maneira criminosa. No início elas são mantidas em centros de detenção, em alojamentos, e trocada a cidadania dela de ucraniana para a Rússia com documentos russos, e elas são entregues para famílias russas para serem educadas como russas. É um crime, é um genocídio que Vladimir Putin está fazendo contra a alma do povo ucraniano, contra a nação ucraniana. Também tem outra notícia, que os estados ocidentais que entregam caças para apoiar a Ucrânia, defender-se da Rússia, eles entregaram bastante aviões MiG, né? Os MiG estão funcionando muito bem, estão dando resultados, e a Ucrânia está praticamente tendo um bom domínio do espaço aéreo ucraniano. E o mais recente briefing de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido disse que tem evidências muito claras que ela acompanha no terreno, através de informações, um aumento do combate na Ucrânia, provavelmente um combate próximo, um combate corpo a corpo, principalmente na cidade de Bakhmut, onde está havendo uma guerra, uma disputa sangrenta entre a Rússia e a Ucrânia. E eles estão achando que esse combate corpo a corpo, provavelmente devido à escassez de munição da Rússia. A Rússia está sem munições, está pedindo para o Irã e está pedindo para a China. Os Estados Unidos já advertiram a China que, se fornecer armamento, munições para a Rússia, será sancionado, e muitas empresas chinesas estão sancionadas. Aparentemente, a China ainda não forneceu nada de material bélico para a Rússia, a não ser quem forneceu é o Irã, que forneceu drones e agora fez diversos acordos militares, entre os quais para fornecer inclusive mísseis de cruzeiro. O ex-chefe do Estado-Maior britânico disse que a Ucrânia pode ser capaz de montar uma contraofensiva bem-sucedida no final da primavera ou no início do verão, e que pode haver um resultado decisivo no campo de batalha esse ano pró-Ucrânia. A Turquia continua trabalhando duro para estender uma iniciativa apoiada pela ONU que permitiu à Ucrânia exportar grãos de portos bloqueados pela Rússia. Então, o ministro turco ele quer ampliar, quer dar mais prosseguimento a essa exportação e que seja feito em comum com a Rússia para que os navios mercantes que carregam grãos não sejam atacados.
O número de mortos em um ataque com mísseis russos que atingiu um bloco de apartamento de 5 andares agora no sul da Ucrânia, na quinta-feira próxima passada, subiu para 11. E existem mais feridos e esse número de mortos pode aumentar. Como sempre, os russos têm atacado áreas civis, é o predileto deles, onde eles têm feito grandes baixas. Quero destacar também a questão de 2 pilotos ucranianos estão no Arizona para treinar com simuladores de voo e serem avaliados pelos militares dos Estados Unidos da América. Isso, os próprios Estados Unidos disseram isso, embora que já houve outros pilotos ucranianos que também já passaram e já testaram, andaram nos aviões F-16. Mas, no entanto, Washington, o governo do líder Joe Biden, permanece mudo se enviaria caças ou sofisticados drones pilotados remotamente para a Ucrânia. Ainda não se sabe, mas acredita-se que, de fato, eles vão acabar enviando caças. Não talvez em número que a Ucrânia precisa, que ela precisaria entre 50 a 80 caças, mas deverão ter alguns aviões americanos passados para a Ucrânia. Os principais comandantes do que Moscou chama essa fantasia de operação militar especial, que na fato é uma guerra, informaram que o ministro da Defesa da Rússia sobre a situação atual e os planos de ação, o Ministério Russo falou. Inclusive, o ministro da Defesa russo esteve na Ucrânia, uma distância segura, né, nas áreas ocupadas, na região de Donbass, inspecionando tropas. E, na realidade, ele teve que manter essa presença até para fotografar-se e mostrar a moral para as tropas russas. Outra coisa em destaque é o ditador Putin. Ele reprime igual aos russos, né, fazendo crimes dentro da própria Rússia, assim como faziam os soviéticos. Ele usa os mesmos métodos soviéticos. Por exemplo, uma aluna do 6º ano em uma escola em Moscou, com cerca de 12 anos, ela fez um desenho anti-guerra na sala de aula. Ela é filha de um pai solteiro e ela morava com o pai. O que foi feita uma denúncia contra esse desenho anti-guerra que ela fez. Ele foi preso, essa denúncia não sabe quem fez, o pai foi preso e a criança foi entregue ao orfanato. Então vocês vejam que o ditador Putin, além de fazer crimes de sangue, crimes de estupros, crimes de roubos, na Ucrânia ele faz crimes. Isso é um genocídio contra o próprio povo russo também, onde ele faz isso contra uma família. O vice-ministro russo dos negócios estrangeiros, Sergei Ryabakov, alertou para a possibilidade de um conflito nuclear na Ucrânia, se os Estados Unidos não pararem de armar naquele país, né? Ele disse, inclusive, que os russos não vão sair totalmente do acordo de armas nucleares, e só que eles não vão permitir inspeções, ou seja, quem acredita nos russos. O Putin assinou que saíram do acordo. E ele agora, nessa semana, numa declaração, disse, não, nós não vamos sair totalmente do acordo. Ele falou isso de uma maneira informal. Nós só não vamos permitir inspeções, mas nós não vamos fazer mais armas nucleares. Eu acho que até não vão mais fazer armas nucleares, porque a situação econômica da Rússia está um caos, né? Eles não têm dinheiro mesmo nem para comprar munição para essa guerra lá na Ucrânia. O ditador da República Russa da Chechênia também, que é um fantoche do ditador russo, né? Ele chama Ramzan Kadyrov. Ele sugeriu, isso provavelmente foi dito do Kremlin para ele falar isso, ele falou numa televisão estatal que o exército russo deveria invadir a Alemanha Oriental, porque isso era parte do território da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental é russa, assim como a Ucrânia é russa. Então vocês vejam que eles fazem essa pressão no mundo, porque não é nenhum segredo de que o ditador russo, ele já deixou isso claro, ele quer reviver o Império Soviético, ele quer reviver a grandeza do Império Soviético, né? Então é isso que ele quer, e aquilo fazia parte do Império Soviético. Ele quer invadir a Polônia, os países bálticos, etc, etc. E o interessante é que, para contrapor essa declaração xenófoba, é essa declaração de um maluco desequilibrado e sem inteligência, o líder americano Joe Biden recebeu o líder alemão Olaf Scholz para mostrar unidade em torno do apoio à Ucrânia. O encontro dos dois líderes enviou uma mensagem de unidade diante da aproximação da China e Rússia, inclusive. Ambos os líderes já avisaram a China que fornecer armas à Rússia terá consequências, e essas consequências certamente vão iniciar-se com sanções.
e isso não interessa à China, tanto que até agora a China manteve-se quietinha no canto dela, nessa guerra da Rússia com a Ucrânia. É importante destacar que essa guerra não tem hora para acabar, não tem dia, não tem mês. Ela depende muito da Rússia, que fez esse discurso surreal, bizarro, e parece mais um comediante do ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, lá em Nova Delhi, que é uma mentira. E todo mundo sabe uma mentira, que as pessoas que estavam lá davam gargalhadas. Ninguém acreditou, deixando-o desconcertado durante o tempo que ele discursou sobre esse assunto. Esse assunto não levou nem aplausos da plateia, que normalmente aplaudiu os participantes do debate. Acredito que uma questão de tempo, só que era bom que fosse mais cedo, mas a Ucrânia vai receber aviões de caça dos Estados Unidos também, talvez até da Europa, no padrão NATO, mais modernos, e que sem dúvida são mais modernos que os aviões russos, né? Isso já foi comprovado na guerra, onde a Armênia perdeu a guerra recentemente, com os aviões russos para os F-16 da Turquia, que participaram ao lado do Azerbaijão. E os aviões russos eram derrubados facilmente, como hoje são derrubados pelo fogo antiaéreo ucraniano, com as baterias americanas e as baterias ingleses e alemãs que foram entregues à Ucrânia. O que eu acho de mais lamentável disso são as crianças deportadas para a Rússia de áreas ocupadas, ou seja, é um criminoso. Esse Putin, ele tem que ser, sem dúvida, preso e julgado no final. E não existe outra saída, porque é um criminoso de guerra, comete crimes contra a humanidade de uma facilidade, sem nenhum sentimento. Ele é uma coisa pior que um psicopata, não sei se existe coisa pior que um psicopata. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Vamos rezar para que a guerra acabe logo, isso é muito importante, embora que eu já disse que a guerra vai se prolongar. Deus abençoe a todos vocês que assistiram ao vídeo, aos inscritos no canal. Inscreva-se no canal, deem seu like, compartilhe com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil.